Está gravando. Vamos para a nossa segunda reunião, onde o tema dela é display de 7 segmentos, com 4 dígitos, com 1 dígito e portas PWM. Aula, se eu não me engano, 13 do porta PWM e aula 16 da robótica, das aulas da Robótica Paraná Educacional, módulo 1. Tranquilos? Então, todo o material que a gente vai ver aqui é igualzinho ao que está lá. Só pegar e fazer a aula. Quando a gente for trabalhar, a gente vai trabalhar com a porta com display de 1 dígito só, eu vou fazer um pouco diferente do que está lá, porque eu acho mais fácil para que a gente passe para os nossos alunos. E depois eu mostro como eles fizeram lá. Eles vão usar uma lógica de programação com estruturas condicionais C. Eu acho que, neste momento, para os alunos, é complicado a gente mexer com aquele material daquela maneira que está lá. Beleza? Então, vamos lá. Agenda nossa, acolhimento 10 minutos, visto de conversa 5, os displays de 7 segmentos 15 minutos, porta PWM 15 minutos, atividades 30 e, para concluir, 5 minutos. Então, vamos assistir um vídeo. Compartilhar com vocês.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดไทยประกันชีวิตเชื่อในความดี E aí, pessoal, comentários sobre o vídeo?
Vamos lá. Vamos lá. Vou fechar meu som aqui para dar um pico no meu cachorro. A questão Me de mata, você ajudar gente. o próximo, né? Sem pensar no que você irá ganhar em troca, né? Ali mostrando a questão do rapaz, né? Alimentando o cachorro. Até porque se fosse pensar assim, o que o cachorro daria em troca para ele e tal, etc. E na questão da menininha, né? Aquele dinheiro que ele ajudava ali a mãe e a menininha, né? Depois ela conseguiu começar a frequentar a escola, né? Então é algo que muitas vezes outras pessoas vendo aquela atitude também vai começar a ajudar. E se todos fizerem isso, né? O convívio e a vida seria bem melhor, né? Fala, Vanderlei. Pode falar, Vanderlei. Boa tarde, tudo bem? Desculpa o atraso. Tranquilo. Então, pessoal, nesse vídeo aí, eu pensei nele quando eu assisti e será que a gente está fazendo um mundo melhor com as nossas ações, né? Será que eu consigo praticar o bem assim, sem interesse nenhum, sem esperar nada em troca? Será que as minhas ações no dia a dia estão levando a as outras pessoas terem uma vida melhor? É isso que veio na minha cabeça quando eu assisti esses vídeos. Fez alguma contribuição? Não? Todo mundo tranquilo? Estão quietos? Eu não vou nem reclamar muito, porque a gente tem muito pouco tempo hoje. Não vou ficar falando, sorteando vocês para falar. Beleza? Então vamos seguir, que nós temos que dar uma corridinha hoje. Então, estamos na nossa segunda reunião. Título: o conteúdo a ser estudado. Display de 7 segmentos com 4 dígitos. Display de 7 segmentos com 1 dígito. E portas PWM. Vou tentar fechar a janela aqui, pessoal. Então, neste momento, eu queria falar com vocês sobre as presenças. Aqui, eu estou mostrando para vocês um relatório que sai para mim do Google Meet Attendance. Aqui sai a relação de quem participou da reunião, a hora que entrou e quanto tempo ficou na reunião. Tá? Então, o governo está falando que a gente pode participar no mínimo 75% da reunião, e não é falta em uma aula só, não, é no dia inteiro. Okay? Então, as nossas reuniões têm 100 minutos, 1h40. 75% deste valor, das 75 minutos, popular 1h15. Então, estão nos pressionando para que quem não ficar no mínimo 1h15, e nós tenhamos que dar falta. Ok? Então, fiquem atentos. Este é o relatório do Google. Tem um outro relatório, eu vou mostrar para vocês, e este já é do Meet. Tá? Deixa eu achar aqui o de vocês na semana passada.
Eu estou compartilhando aí com vocês o relatório que vem do Google Meet. Do mesmo jeito, tem o tempo que ficou, né? A hora que entrou, a hora que saiu e quanto teve de participação. Do mesmo jeito, eles vão começar a verificar isso. Dizem que no relatório do BI, que eu não tive acesso ainda, lá já vai estar dando presença ou falta para quem ficar menos que 1h15. Tranquilos? Então, estão avisados de como está funcionando, para depois falar, mas, professor, eu entrei. Claro, existe exceção. Uma internet que não funcionou, um problema que não deu, tudo bem, passa para a gente faz um relatório, explica. O problema é toda semana acontecer a mesma coisa, né? Aí fica difícil a gente justificar. Uma vez ou outra, ó, caiu a internet aqui, eu fiquei 10 minutos e caiu e não voltou. Aonde eu estou não tem jeito. Ou eu estou aqui na escola, não tive acesso, não deu para eu, não tive acesso, como ficar. Então, tudo isso a gente entende, mas o duro é acontecer isso toda semana. Estou falando porque teve gente que na semana anterior entrou, ficou 25 minutos e eu assim mesmo dei presença, mas vou começar a não dar, porque eu estou sendo cobrado por isso também. Tranquilos? Então, estão avisados para depois não falar que o, o, o formador aqui que gerencia a reunião é chato. Não sou eu que crio esses padrões, não sou eu que crio essas regras, eu apenas tenho que segui-las. Essa é a minha função. Tranquilos? Beleza? Continuamos, então. Vamos ver, então, começar vendo as portas. Compartilhei. Os displays de 7 segmentos com 4 dígitos e com um dígito só. Lá no material está indicando para que a gente reúna os alunos em equipe e que comece a fazer a contextualização desse display de 7 segmentos. Aonde que eles viram, em que equipamentos que eles viram. Professor, eu vi no micro-ondas. Lá no micro-ondas de casa aparece esse númerozinho. Eu vi em tal lugar. Tem uma televisão velha minha lá que mostra o canal deste display. Eu tenho um outro equipamento lá que tem esse display. Então, levá-los a pensar um pouco sobre o display e, principalmente, quais as possibilidades de uso que eles enxergam para esse display. Eu vou usar esse display quando? Professor, eu vou fazer aqui um sensor, um leitor de temperatura através de um sensor, aonde eu vou lendo a temperatura e mostra nesse displayzinho a temperatura que está. Então, são possibilidades que eles vão enxergar e vai aumentar o interesse e o entendimento dele sobre esse componente. Tranquilos? Pessoal, se alguém quiser falar, pode falar, não precisa erguer a mão, não, porque eu estou lá na outra tela e eu não dá para eu acompanhar aqui quem ergueu a mão ou não. De vez em quando eu ouço o barulhinho, né? Então eu paro lá e venho aqui, mas muitas das vezes não dá. Então, nós temos aí os 2 displays que a gente tem por padrão. Temos o da direita de um elemento só, quer dizer, de 7 segmentos, um dígito, e o outro com 7 segmentos também, mas com 4 dígitos, ou 4 elementos. O da direita, com um dígito só, vieram nos kits antigos, de 2021. O de 4 dígitos vieram nesses kits de 2023. E lá nas aulas da robótica do site, tem a aula 16, tem tanto para
o de um dígito só, como para o de 4 dígitos. Tranquilos? Então, conforme for a sua realidade, você vai pegar a aula correspondente. Eu, pessoalmente, gosto mais, se tiver a possibilidade, vai que veio 10 antes e chegou mais 10 novas, eu trabalharia em aulas separadas, o de um dígito primeiro, depois o de 4 dígitos. Mas não dá para trabalhar aqui. Na minha escola, o de um dígito só, de 4 dígitos, veio um kit só. O de 10, de um dígito tem 10 kits. Então, quando eu vou trabalhar com os alunos, eu trabalho o de um dígito só, porque não tem do outro. Tranquilos? Então, essa é a realidade que nós estamos nas nossas escolas. Mas existe o código para os dois lá. Quando a gente fala em dígito, existe uma convenção, né? Não é uma norma, é uma convenção de dar nome para cada um dos segmentos que fazem um dígito ou até uma letra. Então, começa na parte superior com o A e, no sentido horário, vai nomeando os elementos, os segmentos. Então, o segmento superior é o A, o da direita, o próximo é o B, direita inferior C, de baixo D, inferior esquerda E, inferior superior F e do meio G. Então, a gente nomeia estes segmentos, porque quando a gente for trabalhar com um dígito só, eu tenho que mandar energia para cada um desses segmentos, que nem a gente faz com os LEDs. Então, cada segmentozinho desse é um LED e a gente trabalha do mesmo jeito, colocando energia, tirando energia de cada um destes segmentos. Beleza? Tranquilos? Aqui a gente volta à nomeação, à nomenclatura que foi determinada, não nem normatizada, foi convencionada, né? Então, para eu fazer o número zero, o que eu tenho que fazer? O A aceso, o B aceso, o B aceso, o E, o F e o G não. O 1, só o B e o C. O 2, o A, o B, o D, o E e o F. O 3, o A, o B, o C, o D e o G. Então, com isso, a gente consegue escrever ou colocar no display os 10 dígitos que a gente tem. Tranquilos? Então, essa nomenclatura foi convencionada e é utilizada por todos que desenham ou montam um display que tem numeração. Se vocês fizerem uma pesquisa na internet, vocês vão até ver letras também aqui. Só que letra vai sair uma maiúscula, outra minúscula, é bem mais feioso, né, do que os números que ficam todos bonitinhos, que nem uma calculadora que a gente tem. Tudo bem, pessoal? Dúvida até aqui? Não? Os displays de um elemento só, de um dígito, podem ser de duas maneiras, ânodo ou cátodo. O ânodo, a alimentação dele é feita com um pino de 5 volts. Portanto, para ter diferencial a diferença de potencial e acender o LED, eu tenho que usar o LAO lá na programação, ok? Eu entro com 5 volts no display, para dar diferença de potencial, eu tenho que usar o zero, porque se eu usar o LAO, né? Se eu usar o high, é 5 volts também, com os 5 volts da entrada, não tem diferença de potencial, não acende o LED. Tranquilos? Então, o do estado, a maioria, quer dizer, todos que eu vi até agora, são desse modelo. E a gente vai fazer a modelagem dele. Ok?
O outro, o cátodo comum, eu alimento pelo GND, então pelo negativo. Portanto, para eu acender, eu uso o high, porque agora eu mando 5 volts para a porta com o high, 0,5 volts, diferença de potencial, eu consigo acender. Tranquilos? Ah, mas como é que eu sei se é low ou high? Se ele é anódico ou catódico? Vou mostrar aqui para vocês, talvez não dê para enxergar. Nós temos aqui 2 modelos. Está espelhado aí, então os números estão de trás para frente, mas o penúltimo caractere lá, um é B, outro é A. Se for B, é ânodo. Se for A, é cátodo. Ok? Então, na hora que a gente vai comprar esses componentes, já fica lá se eu vou comprar o ânodo ou o cátodo. Beleza? E aí vocês escolhem conforme a vontade de vocês. Se for ânodo, eu alimento com 5 volts. Para dar diferença de potencial, eu uso o LAO para acender. Se for o cátodo, eu ponho o GND e, na hora que eu vou mandar energia, eu uso o RAI para acender. Para mandar energia. É vela agora para ficar acendendo? Na aula a gente teve essa dúvida com os Hã? alunos. Na aula a gente teve essa dúvida com os alunos, aí para a gente saber diferenciar, Tinha dos dois? não, os Não. novos kits, naquele adesivo que vem colado no pacotinho, estava escrito se era cátodo ou ânodo. Aí Ah, a tá. gente conseguiu, Mas nos kits porque antigos não tem disso, não, viu? é isso, aham. Ainda bem que tinha um novo lá. É pela numeração dele ali, a penúltima letra. Se for A, é cátodo, se for B, é ânodo. Aí fica fácil de identificar. Tranquilos, pessoal? Então vamos continuar. Temos também nos kits novos os display de 7 segmentos com 4 dígitos. Esse é mais fácil, ele já vem com resistor interno e eu só uso 4 jumpers, né? Ligo no GND, nos 5 volts, que vai o VCC, o canal de dados, né? O DIO, Data Input Output, e o CLK, tá? Então, tranquilo, só 4 jumpers. Se eu for usar o dispositivo de um elemento só, são 8 jumpers para cada um dos segmentos, né, que são 7 no número mais o ponto, então são 8 jumpers para ligar desse de um dígito só, e além disso, no de um dígito só, eu tenho que usar um resistor também de 220 ohms para cada elementinho desse, tá? Então, é bem mais difícil de mexer, apesar de eu gostar mais com um dígito do que o de 4 dígitos. O de 4 dígitos seria legal também ir além do que a aula dá lá, mas a aula ela vai fazer uma numeração de 0 até 9.999, um for, estrutura para de repetição, mandar esses dígitos e acabou. Para melhorar o código, a gente pode endereçar cada um desses dígitos, dos 4 dígitos. Mas aí tem que trabalhar com hexadecimal e eu acho que não está na hora dos nossos alunos mexerem com isso ainda, tá? Mas existe jeito de deixar bem mais interessante trabalhar com o display de 4 dígitos. Do jeito que está a aula lá, é bem simplesinha, bem tranquila para passar e mostrar para os alunos. Mas ele faz mais do que aqui, apenas aquilo que eles mostraram lá. Tranquilos? Beleza? Dúvida, pessoal? Então, vamos falar um pouquinho de porta PWM. As portas que nós trabalhamos no primeiro trimestre
Foram todas portas utilizando-as como digital. Ou eu mandava nada de energia, ou mandava tudo da energia de uma vez, os 5 volts no caso, para aquela porta. Então, a gente usava o comando digital write e mandava energia com o high e tirava energia com o low. Ok? Então, ou era tudo ou nada. Não tinha valores intermediários. Tranquilos? Lembram disso? A porta PWM tem o nome de PWM porque vem de Pulse Width Modulation e, traduzindo, é porta de modulação por largura de pulso. Como é que funciona isso? Então, nós temos aqui o desenho de uma porta analógica, onde eu tenho valores intermediários, eu consigo pegar um valor único entre o mínimo e o máximo, e uma porta digital, onde eu só tenho o mínimo ou o máximo. O mínimo ou o máximo. Não tem jeito de eu pegar valores individuais. Aí inventaram essa porta PWM, muito utilizada em muitos equipamentos hoje, e aqui no Arduino foi colocada essa porta também. Essa porta PWM é identificada com um tio, o sinalzinho do tio, antes das portas. Se você tiver com uma porta aí com uma plaquinha do Arduino, você vai ver que a porta 3, 5, 6, 9, 10 e 11 tem um tiozinho na frente. Então, com essas portas, eu consigo trabalhar com outros valores, valores entre intermediários escalados entre o zero e o máximo de energia ou de potência possível daquela porta. Ok? Então, aqui, pela largura do pulso, eles conseguem emular, né? Fazer de conta que é uma porta analógica. Com isso, eu consigo tanto enviar como receber dados intermediários, né? Valores intermediários entre o tudo e o nada. Tranquilos? Ok, pessoal? Dúvida? Não? Então, aqui eu pus esse slide lá das aulas do Estado do Paraná, educacional, módulo 1, aula 16, aonde estão para o material, na parte de cima aqui, o material para um dígito só, e na parte de baixo, o de 4 dígitos. Ok? Então, só para mostrar para vocês que tem os dois lá para trabalhar. Não sei com que vocês vão trabalhar com os alunos de vocês, mas depende dos kits que vocês têm, né? Mas as duas aulas estão lá. Tranquilos? Beleza? Então, porta PWM, o que ela é? É uma porta onde eu posso emular, fazer de conta, fingir que ela é uma porta analógica e ler ou enviar dados intermediários entre o nada e o tudo. Tranquilos, pessoal? Beleza? Alguma dúvida até aqui? Não? Tudo certo? Então, eu vou começar com vocês com a porta PWM, porque é bem mais curtinha para a gente montar e fazer. Depois, na sequência, a gente mexe com o display de 7 segmentos. Tranquilos? Deixa eu parar o meu aqui. Eu estou postando aqui no chat o link para esse material. A turma anterior a essa que eu tive, alguns conseguiram acessar e entrar e mexer, outros não.
eu não consigo, porque com o meu link eu entro direto, eu já venho aqui e já entro em editar. Quem tem mais prática aí, a hora que copiar o link e entrar, se não me engano, tem uma opção de fazer uma cópia e editar. Então, e aí mostra para nós aqui, para que quem não tem familiaridade faça. Tranquilos? Então, eu vou colocar o link aqui. Quem tem mais familiaridade, apresente para nós como é que vai fazer para entrar, para que os outros vejam. Eu não tenho acesso por aqui para fazer isso. Alguém? Conseguiram acesso? Conseguiu, André? Os outros conseguiram, pessoal? Eu consegui. Copiar e usar. É o que está lá, né? É que eu não tenho acesso a essa tela. Tranquilos? Dúvidas? Dúvidas? Todos conseguimos entrar? Então, vou pôr para editar aqui. E vocês devem estar com uma tela parecida com essa. Beleza? Viram assim? Então, o que foi feito aqui neste projeto? Montado um circuito bem simples, onde a gente tem apenas um LED, um resistor, dois jumpers, além da plaquinha do Arduino e a protoboard. O perna ânodo, ou o terminal mais comprido, terminal positivo, está ligado num resistor de 220 ohms, e este está ligado na porta 11. Do terminal catódico do LED, a perna mais curta, a perna negativa, vem para o GND. Tranquilos? Bem simples a ligação. Todo mundo abriu, pessoal? Alguém não conseguiu para eu poder continuar? Todo mundo ok? Professor, Oi. no meu, abriu, né, essa imagem. Aí, inscreva-se para copiar. Isso não precisa, né? Inscreva-se. Para copiar. Porque a Você não tá... imagem é igual ao seu. Será que você não está... Você criou o teu login aí? No Não. Tinkercad? Qual? Não. Na aula passada eu pedi para aqui, na aula passada. Na reunião Eu passada, não consegui. Agora foi tá. pedido para vocês fazerem o login, né? Para vocês Aham, poderem editar o documento. Tenta fazer o login aí. tá. Clica no avatarzinho no canto superior direito aí. Mas é mais importante você prestar atenção no que a gente vai fazer. Depois você faz o login. Esse link, acho que está lá no Classroom também. Aí você pode copiá-lo depois. Tá. Obrigada. Então, vamos lá, pessoal. Então, fazendo de conta que vocês nunca entraram aqui no Tinkercad, nós temos a área de desenho, que é essa área maior, temos o menu direito, onde a gente seleciona os componentes que a gente vai colocar no nosso projeto, um menu superior de movimentação, do lado esquerdo, e do lado direito, um escrito código, iniciar simulação, ok? Nós damos o nome para o nosso projeto, clicando na parte superior
esquerda aqui, do lado do logo do Tinkercad, e salvar é automático, tá? Então, só salvar é automático. Então, primeiro a gente vem, coloca os componentes e depois a gente pode codificar aqui dentro. Criar o código tanto em blocos, aqui nós temos um código em bloco, como em texto. Tá? Nosso objetivo hoje é trabalhar com texto. Se der tempo, a gente mostra em bloco para vocês, que ele é bem mais simples. Tranquilos? Então, clicou em código, texto. Se aparecer um aportuguesado no código aqui, você vai lá em cima, clica em inglês, porque é em inglês que são os comandos. Eu vou apagar aqui para começar do zero. E dar um... Então, quando a gente abre uma nova programa lá no Tinkercad, ele vem com essas duas funções sem nada dentro. Tem um textinho aqui do lado dentro das funções, um barra, que é texto, não é lido pela máquina. Então, vem com duas funções por padrão. A função void setup e a função void loop. São duas funções obrigatórias do Arduino. Eu não vou escrever nada no void loop, eu só vou fazer a configuração e o que eu tenho que fazer é no setup. Posso apagar o void loop? Não. Se não tiver nada, você deixa ele em branco ali, não tem problema nenhum. Beleza? Então, vou codificar aqui. Como que a gente fez lá no primeiro trimestre? A gente criou um apelido para a porta, né? Vou dar o apelido com o define in LED. E vou falar que é a porta 11. Então, com esse comando, hashtag, ou vírus, que é o nome certo da hashtag, define, eu estou falando que a porta, toda vez que eu usar pin LED, eu quero que o programa interprete isto como 11. Então, estou dando um apelido para o 11, que vai ser a nossa porta 11, de pin LED. Tudo bem? Professor, é um pino só, é só um LED. Precisava fazer isso? Não, não precisava. A gente podia ter colocado, fazer os comandos direto com o valor 11, mas já, na sequência, a gente vai trabalhar com matriz, e aí você vai ver que lá a gente vai trabalhar com 8 pinos, 8 saídas digitais. E aí fica difícil se eu não tiver um apelido para cada um. Então, acostumem-se a dar apelido para as portas, porque é muito mais fácil eu lembrar que lá atrás, no meu programa, tem um pin LED e eu não quero nem saber que porta que ele está, o programa é que resolva, que já falei lá no início que é a porta 11, porque lá no meio da programação, falando, mas que porta está tal coisa? Então, é muito mais difícil a gente programar utilizando os números da porta. Então, a gente usa os apelidos, e quem faz os apelidos é o comando define. Então, no trimestre passado também, a gente viu que no void setup, a gente faz a configuração. E para configurar as portas no Arduino, eu uso a função pinMode. PinMode, 2 parâmetros. Primeiro parâmetro, qual é a porta? Então, vou falar que é o pin LED. Eu não quero nem saber quem é a porta 11, eu só quero saber quem é pin LED. E se ela é de entrada ou saída, de input ou output.
No nosso caso, é output, uma porta de saída. Ok? Por que a gente usa esses apelidos também? Imagine que você muda o programa, tem lá 50 linhas de código e faz referência 15 vezes a esse PIN LED. Se eu coloco porta 11, que eu poderia colocar aqui neste lugar, ó, porta 11 ao invés do apelido dela, e se eu utilizar não vai fazer diferença nenhuma, coloco 11 aqui. Mas se eu tenho 15 lugares nesse programa meu que usa o 11, e eu tiver que trocar de porta, eu tenho que ir em todos os lugares e colocar 11. Se tem o apelido, eu só vir aqui na configuração e falar, não é 11, a porta é 10. Está resolvido. Em todo lugar que for usado, vai ser substituído e eu não tenho que me preocupar com isso. Tudo bem? Então, no setup, colocamos a função pinMode para indicar que aquela porta vai ser ou de entrada ou de saída. Beleza, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Lembraram do trimestre passado? Beleza? Vocês estão muito quietos, eu não sei se estou muito rápido, muito devagar. Tranquilo? Então, vamos continuar. No trimestre passado também, no começo lá, nós vimos que para acender, para iluminar, colocar energia no nosso LED, a gente usava a função digital light. Então, mandava a energia, falava qual é a porta que eu quero, o PIN LED, e se eu vou mandar energia, high, se eu vou deixar a energia zero, low. Ok? Então, isso a gente fazia lá no primeiro trimestre, quando a gente trabalhou com semáforos, lá até enjoamos de fazer isso. Então, eu vou iniciar a simulação aqui e vamos ver. Com este comando, o LED nosso está aceso com toda a potência possível. Ok? Então, digital light, ou tem toda a energia possível, ou nenhuma energia. Toda energia high, nenhuma energia low. Tranquilos? Então, isso a gente viu no trimestre passado. Agora, quando a gente vai trabalhar com a porta PWM, o comando que a gente vai usar é o analog write. Ok? Então, analog write não é apenas para as portas analógicas, serve também para as portas digitais PWM. E esse analog write, ele não trabalha com high e low. Ele trabalha com uma variação de 0 a 255. Então, a energia da porta tem pode ter esses 256 valores, de 0 até 255, sendo 0 nada, 255 a maior energia possível. Então, vou mandar 30 para a porta. Se prestarem atenção, vou simular. Acendeu bem pouquinho. Por quê? Porque numa escala de 0 a 255, mandei 30 apenas. Vou mandar 100 para a simulação. Vou mandar 100. Vou lá, escrevo 100. Inicio a simulação novamente. Brilhou um pouquinho mais. Mas não estou conseguindo ver
se está brilhando mais ou menos. Então, vamos fazer diferente. Vamos fazer 3 vezes aqui para que você perceba. Vamos começar com um valor bem fraco. Vamos pegar aqui 50. Dá um delay para você poder perceber. Delay de 1 segundo, né? 1000 milissegundos. E vamos duplicar esse código 2 vezes. Então, vou ver 50, 125, que é a metade do caminho, e 255, que é o total, o valor máximo. Agora, se simularmos, tem um erro aqui, mas vai de novo, um erro do programa, a gente vai ver ó, que o LED sendo um pouquinho mais, menos, mais, menos, mais. Então, a gente consegue ver essa variação de energia sendo mandada para o nosso LED. E isso prova que ele pode receber variações entre 0,255 do valor total de energia dele. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Então, esta é a aula PWM lá nas aulas da Robótica Paraná. Bem simples, né? Análogo right e o pino e quanto eu estou mandando. Se eu mando um valor perto do zero, quanto mais perto do zero, menos energia, quanto mais perto do 255, mais energia. Tranquilos? Dúvida, pessoal? Professor, a Fala. dúvida não é na montagem. Por que que os códigos eles têm que ser escritos em inglês? Porque quem fez a linguagem usou a língua padrão universal, o inglês. Não existe a português? Não. Para não Ah, falar que existe, não existe em português, existe por aí o que a gente chama de Portugal. É uma pseudo-linguagem, uma falsa linguagem de programação, aonde existe um tradutor que traduz, por exemplo, para um C++, o que a gente escreve. Então, o nome disso é Portugal, e não é comercial, não dá para você fazer programa para vender, porque ela vai usar o tradutor para usar uma linguagem de programação para transformar em código de máquina. Então, é muito para treino. Existe até uns compiladorzinhos, mas é para treino só para aprender, não é para comercial. Mas não fique triste. Todas as linguagens que eu vi até hoje, todas são em inglês. Deve existir alguma em chinês, alguma coisa, mas eu não conheço. Todas que eu conheço, e olha que eu já vi algumas, todas em inglês. Dúvida, pessoal? Mais alguma? Podemos ir para o nosso display de 7 segmentos. Tranquilos com isso? Com esse? Então vamos lá. Vou para interromper o compartilhamento. Vou para outro. Enquanto isso, vou pôr aqui, enquanto eu vou lá, vou pôr 2 coisas no chat, tá? A primeira é a lista de presença de hoje. Tá? Escrevi no chat a presença.
O segundo que eu estou postando aqui é a enquete. Como estão o conhecimento, como você acha o seu conhecimento no básico do Meet, do Drive, porque na semana que vem a gente tem duas opções de reunião. Uma com o básico e uma com o mais avançado, onde a gente vai trabalhar um pouco mais sobre o Google Apresentações, tá? Ou a gente trabalha no básico com Meet, Google Drive e um pouquinho de Google Documentos, ou com a opção mais avançada de uma B Pro, uma M, que é o Google Apresentações. Então, conforme a resposta de vocês, conforme a resposta da maioria, eu vou selecionar um desses dois conteúdos. Tranquilos? Então, respondam aos dois, rapidinho. Pronto, pessoal? Estou compartilhando também o Tinkercad do display. Então, como vocês fizeram aí com a porta PWM, entrem no Tinkercad e deve aparecer uma página parecida com essa que eu estou compartilhando agora. Ele é bonitinho. Tá certo? Beleza, pessoal? Erga a mãozinha aí, quem conseguiu. Então, quatro, e o resto? Cinco. Pessoal, como é que estão? Quer que espere? Não, quem não avisou? Tá acabando, professor. Então tá. É que senão eu sigo e daí perde o.
Eu vou comentando só, antes de ir para o código, o que nós temos aqui. Então, se prestarmos atenção, a gente tem os pinos, né? São o display de 7 segmentos de um dígito só, tem 5 pinos na porta, na parte superior, e 5 pinos na porta, na parte inferior, ok? Como é que eu sei que é inferior ou superior? Pelo ponto, né? Pelo ponto a gente fica sabendo. Então, a cada porta das duas laterais, tanto esquerda como direita, inferior, esquerda e direita superior, são os pinos de alimentação dos segmentos LED. Então, em cada um deles, eu tenho que colocar um resistor de 220 ohms. Então, eu coloco um resistor de 220 ohms em cada pino. Tranquilos? E da ponta da ligação desse resistor, eu coloco até as portas. Então, aqui foram colocadas da porta 2 até a porta 9. Oito portas, da porta 2 até a porta 9. Tranquilos? Então, esse é o cabeamento através do jumper. As espinos laterais, com exceção do central, levam o resistor. O de pino central inferior, no caso, como é um display ânodo, ele é alimentado com 5 volts, e para eu fazer a porta funcionar ou aparecer, eu uso o comando LAW. Tranquilos, pessoal? Alguma dúvida nessa visualização? Na ligação? Esse esquema aqui é o mesmo material da aula Paraná. Lá está mais bonitinho os jumpers, aqui está mais feinho os jumpers. Mas a ligação desse pino inferior direito é na porta 2, que nem está lá. O pino inferior não central, né? Entre o centro e o último é na porta 3, e assim vai. Tranquilos? Então, agora a gente vai codificar para acender o LED. Vou abrir aqui, né, mais uma vez. Porta 2 até a porta 9, a alimentação com os 5 volts. Então, vamos para o código. Se abrir bloco, você vem em código, texto, continuar. Lembrando, tem que estar em inglês. Então, as duas funções, vou apagar tudo que tem aqui e vamos começar do zero. Void setup e void loop. Abre e fecha parênteses, abre chaves, área de código, fecha chaves. Tranquilos? Então, aqui nós temos o código. Acharam aí, pessoal, de vocês? O que eu codificar aqui dá certinho lá na placa do Arduino, tá? O mesmo código, a mesma linguagem quase. Aqui é a mesma lá do Arduino.
Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Primeiro, a gente já sabe, na área de setup, onde eu faço a configuração do sistema, eu vou usar a função pinMode. Vou começar com a porta 2. Sei que vai ter que ser, output, né? Saída. Então, estou configurando a porta 2 como saída. Tranquilos, pessoal? Lembram lá do primeiro trimestre? E estou falando que o void loop e o digital white é porta 2 e eu quero loud. Tranquilos? Então, fizemos só 2 comandinhos. Setup, pinMode, void loop, digital write. Vou iniciar a simulação e vou mandar de novo, o código está certo, é problema dele. Certinho. E quem que acendeu? Quem que ficou iluminado? Um ponto. Então, eu venho aqui, paro a simulação, vou definir. Define. EP de ponto está na porta 2. Então, com isso, eu vou mapear todo o meu display. Mesmo que os pinos eu tenha colocado em locais diferentes, na hora do mapa, eu consigo, desse mapeamento, eu consigo descobrir. Então, agora, vou tirar o 2 daqui, vou colocar o número 3 e ver quem vai acender. Vou lá, iniciar a simulação. Vai dar erro, vou mandar de novo, é normal isso aí. Quem acendeu foi que nome de segmento? Começa em cima com A, rodando no sentido horário. Então, tem A, B, C. Quem acendeu o pinMode 3 meu foi o C. Então, vem aqui, crio um define, eu vou chamar de C, que está na porta 3. Entendeu o que a gente está fazendo, pessoal? Estamos mapeando a nossa configuração do display. Aí eu poderia ter mudado os cabos de lugar? Poderia. A hora que eu faço esse mapeamento, eu resolvo todos os problemas. Ok? Então, se eu for lá e trocar um jumper de lugar, tirar o 3, colocar no 2, o 2 no lugar do 3, vai que eu errei na hora de montar. Errei entre aspas. A hora que eu faço esse mapeamento, eu corrijo todos os erros. Tudo bem? Dúvida, pessoal? Não? Todo mundo quieto? Não faça pergunta, não, professor. Todo mundo quieto aí? Com todas as dúvidas. Não façam, tira as dúvidas. Não, né, eu nem acho que não é nem a hora ainda, professor. Deixa eu amadurecer mais um pouquinho, que é um novo grego na minha vida. Mas estou achando interessante. O que a gente está fazendo? Mapeando cada segmento desse. Porque Sim. a hora que eu for fazer o código, escrever para mostrar o 0, para mostrar o 1, mostrar o 2, eu conhecendo cada um desses segmentos por um apelido, eu consigo facilmente mandar energia só para quem eu quero. Então, utilizei o 3, vou utilizar o 4,
Alguém falou alguma coisa? Vou mandar rodar. Mandei. Opa, quem que acendeu o 4? A, B, C, o D. Então, no pino 4 está o D. Então, venho aqui, faço um define, a simulação, faço um define. O D está no porta 4. Beleza? Vou mudar para 5, ver quem que vai se iluminar. Eu sei que está da porta 2 até a porta 9. Estou na porta 5 agora. Opa, A, B, C, D, E. Então, eu sei que na porta 5 está o elemento que eu vou apelidar de E. Define E. Porta 5. Vou fazer por 6. Aqui, coloco 6. Eu simulo. O 6 foi o traço na horizontal, no meio. Então, esse, como é que é o nome dele? Lá naquele dos segmentos que nós vimos, ele é o G. Ele está na porta 6. Vamos no 7. Vamos iniciar também. Opa, o 7 está na porta A, B, C, D, E, F. 7. A porta 8 para a gente ver, e a porta 9. Porta 8A. Lógico, vai ter a porta 9. Provavelmente vai dar o B. B mesmo, certinho. Então, com isso, eu mapeei todos os segmentos. Quais portas estão ligadas? Os segmentos do LED. Segmento A está na porta 8, segmento B na porta 9, e assim eu tenho um mapa, o mapeamento completo das ligações. Agora fica fácil eu endereçar, mandar energia só para quem eu quero, o resto fica sem energia. Então, no setup agora, vamos falar que essas 9 portas são de saída. Então, seleciono, Ctrl+C, tenho que ter 9 portas, 8 portas, A, B, C, D, E, F, G, e ponto. Ok? Então, aqui no Void Setup, eu estou falando que a porta lá que está com o apelido de A vai ser de saída, que está com o apelido de B vai ser de saída, de C vai ser de saída, de B, e assim todas as portas. Tranquilos? Então, igualzinho a gente fazia no trimestre passado, nós estamos fazendo neste trimestre. Setup é configuração da porta, se ela é entrada, input, ou saída, output.
E agora nós vamos mandar energia para as portas, os segmentos, e com isso desenhar o caractere que a gente quer. Então vamos fazer aqui o digital light, A, B, C, D, E, F, G, I, P, T. Então, se eu mandar esse código agora, com LAW, para todas as portas, eu tenho que acender, quer dizer, todos os segmentos estão com energia. Então, conferir, está certinho, todos os componentes, os segmentos estão com energia. Agora é só a gente desenhar o caractere. Ah, mas como que a gente vai desenhar? Chamando aquilo que foi mostrado no desenho para vocês. O superior é A, no sentido anti-horário vem B, C, D, E, F, e o do meio chama G, do jeito que a gente fez. Então, aqui acendi todo mundo. Vou dar uma pausa. Para dar uma pausa, a gente coloca o comando delay. Delay em milissegundos. Então, vou esperar 1 segundo, delay de 1000. E vou copiar tudo isso, que agora eu quero desenhar o caractere 0. Ctrl+C, Ctrl+V, trago aqui para baixo, e eu quero que mostrar o 0. //0 é texto, só serve para nós. Se olharmos o 0 lá, o que ele não acende para fazer o 0? A porta G. Só o do meio, né? Que é o G. Então, eu venho aqui e coloco high, porque eu estou num display ânodo, coloco o high no G e também não quero acender o ponto. Coloco o high no PT. Então, agora eu inicio a simulação, acendeu tudo, 0. Acendeu tudo, 0. Acendeu tudo, 0. E fica piscando, acendeu tudo, 0. Então, o 0 eu já fiz. Ok? Aí é só fazer o 1. O 1, quem que a gente vai acender? Só o B e o C, conforme aquela tabela que foi mostrada para vocês lá. Vou até disponibilizar aqui no chat o material, né, essa aula, esses slides, para que vocês olhem na tabela lá e consigam fazer os outros números. Não tem segredo nenhum. Está tudo nomeado só. É só eu ver para fazer o 7. Quem que eu tenho que mandar energia? O de cima, o de cima é A. O do lado superior direito é B. Lado inferior direito é C. Então, com isso, eu faço o número 7. Coloco LAW neles e RAI no resto. Tranquilos, pessoal? Fácil? Não, senhor. Não? Primeira vez que eu vejo isso na vida, professor. Não, a primeira vez vai ser difícil mesmo, não vou falar para você. Tem muita coisa nova, né? Mas pode ficar sossegada. Isso aí é o trabalhar. O que a gente faz? Manda energia, tira energia de uma porta. Antes de eu mandar, lá no setup, eu tenho que avisar se a porta é de entrada ou de saída. Ao invés de eu ficar trabalhando com os números da porta, eu dou apelido para esses números para que fique muito mais fácil o meu entendimento. Porque olha aqui nesse código. Se eu tivesse ali, ao invés de A, B, C, D, E e F, tivesse 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, quem que eu quero acender o 6? Quem que eu tenho que pagar?
deixar, qual segmento que eu tenho que deixar cedo? 2, 3, né? Era muito mais difícil eu trabalhar com números do que com os apelidos, conforme a convenção. Tranquilos? Vou fazer o 1 agora. Fiz o 0, vamos fazer o 1. Do mesmo jeito, vem aqui para a simulação. Vou lá em cima, onde está todos com energia. Então, Ctrl C. Vou aqui no antes do fecha-chaves. Quero desenhar o 1. Ctrl V. Então, no 1, quem que está aceso? O B e o C. O resto é tudo vai. Porque nós estamos usando a plaquinha ânodo. Então, onde eu quero que seja, não tenha energia, não acenda, eu coloco o raio. E simulação, agora vai todos 0, 1. Todos 0, 1. E aí, tranquilos, né, pessoal? Tem o 2, o 3. Dúvida, pessoal? Vamos lá, vamos lá. Eu postei ali os slides, né? Que esses slides que a gente está vendo, e tem nele aquelas duas imagens com a posição certinha do 0, do 1, do 2, do 3. Então fica fácil para vocês colocarem energia aonde tem o segmento tem energia para aquele número com LOL, e aonde você não quer energia, você coloca a raio. Dúvida, pessoal? Claro que do 2 em diante é trabalho de vocês fazerem depois. Então, vou deixar o 0 e o 1, aí vocês vão fazer o 2, o 3, o 4, atividade para vocês. Não vai dar tempo. Não, tempo até daria. Eu fazer aqui, eu dou Ctrl C, Ctrl V e faço rapidinho. Mas a intenção é que vocês olhem a tabela e, na hora de fazer, e entendam o que estão fazendo, colocando energia em certos segmentos, conforme a posição dele para montar o número. Beleza, pessoal? Podemos seguir? Tudo bem. Oita. Olá, pessoal. Oi, 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 oi. Estou falando para as paredes? Não. Pode tomar café e me deixaram sozinho aqui? Não. Ok, pessoal? Então, agora eu vou mostrar essa codificação para vocês, que lá no estado do Paraná, na aula, eles fizeram diferente, não foi desse jeito. Esse é o jeito que eu acho mais fácil da gente passar para os alunos esse display de um dígito só. Tranquilos? Então, vou parar o compartilhamento e vou compartilhar outra coisa aqui com vocês. Então, esse é o código que está naquele lá das aulas Paraná para o display de um segmento, de 7 segmentos, um dígito. Então, eu vou comentar esse display, esse código, tá? Então, aula 16, display de 7 segmentos com ânodo ou cátodo comum. Então, aqui ele começa criando duas variáveis
a bool, né, uma variável booleana de nome liga para lá e outra desliga para high. Então, se é ano do comum, eles vêm marcado, vem desse jeito aqui, ó, com essa marcação, para que seja um código, e a gente desmarca para conforme o modelo do nosso display. Se ele é ano comum, ele vai enviar energia, ter diferença de potencial com Lau, e vai tirar energia, igualdade de potencial, não dá energia, né? Não transfere, com high. Se for cátodo comum, você deixa comentadas essas linhas de cima e descomenta essas de baixo. Então, conforme a sua placa, o código é o mesmo. Tá? Só venho aqui e mudo se é ano do comum, que nem a minha aqui. Eu descomentei essas duas de cima. Depois ele vai criar os define, que nem nós criamos lá no Tinkercad. Isso vocês já viram, sabem como é. A diferença é que ele escreveu ponto e eu coloquei PT só. Depois vem o void setup, aonde foi igualzinho o que a gente fez. Todas as portas, né, como saída. E aí ele vai apagar todos os elementos. Então, aqui o high desliga. Então, a variável booleana está como high, ele está colocando o desliga, né? Está como high, ele está colocando desliga em tudo. Ok? Então, diferentemente de nós, aqui no começo, no setup, eles apagaram, tiraram energia de todos os segmentos. Aí vai para o void loop. E aqui começa a grande diferença entre o código que nós fizemos lá e o código que está lá. Então, ele começa aqui fazendo um for, né, uma estrutura de repetição, aonde o dígito vai variar de 0 a 9. Né? Ele começa com o valor 0, e a cada giro ele é incrementado com 1, com esse dígito mais, e a condição dele parar é ser menor a 10. Então, ele vai ser primeiro giro 0, segundo 1, 2, 3, e quando chegar no 9 faz, quando ele mudar para 10, 10 não é menor que 10, ele sai. Beleza? Então, ele vai fazer esse código que está no interior 10 vezes. E o que ele está fazendo aqui? Ele usou uma lógica com estrutura C, aonde ele fala, se o dígito que você está querendo é diferente de 1 ou diferente de 4, então o que você vai fazer? Eu quero ligar o A. Então, se nós olharmos na tabela lá, os únicos dois números que não têm energia na parte superior, que a gente chama de A, é o número 1 e o número 4. Todos os outros têm. Ok? Aí ele continua com a lógica dele aqui. Se o dígito é diferente de 5 e o dígito é diferente de 6, aí ele acende o B, porque o B é o canto superior direito, e os únicos dois números que não fazem uso daquele segmentinho é o número 5 e o número 6. Ok? Então, tudo que for diferente de 5 e de 6 entra aqui. Aí ele fala, e se o dígito é diferente de 2, esse exclamação igual é diferente, tá? Se o número é diferente de 2, eu vou ligar o C. Por quê? Todos os outros têm, fora o 2,
tem a posição C, que é o lado direito inferior. E assim ele vai montando pintando, mandando energia para cada segmento. E no final aqui, ele manda desligar, ele vai acendeu, né? Acendeu tudo que ele quis, esperou um segundo, apagou tudo. Aí o dígito vai para o próximo número, que seria o do 1, né? E vai fazendo. É diferente de 1. 1 é diferente de 1? É diferente de 4? E aí vai fazendo toda a lógica de programação. Então, esse é o código que está lá no Paraná, no site das aulas Paraná, mas eu acho mais complicado para a gente trabalhar com os alunos aquele código. Preferiria trabalhar do jeito que nós fizemos aqui, usando os 8 bloquinhos e mandando energia, tirando energia pelos segmentos, pelos apelidos dos segmentos. Vocês façam como quiserem, mas eu acho muito mais difícil os alunos entenderem através da lógica lá, a não ser que eles estejam no patamar de lógica muito bom e, sinceramente, os meus alunos ainda não estão. Se eu der um código daquele, eles não vão entender nada. Beleza, pessoal? Dúvidas? Professor, em toda aula, as atividades que você pedir para a gente fazer, a gente vai fazer em casa? Ou vai ter tempo durante a Você aula? tendo tempo, você faz em casa, tá? Senão, você vai lá, essa que eu dei aqui mesmo hoje, para vocês não tem lá no, No site do nas Paraná? aulas do Paraná, né? Mas as outras que tivesse, é só copiar lá das aulas do Paraná, é a mesma coisa. Só essa aqui que não tinha uma maneira mais fácil da gente trabalhar com um dígito só. Tá? Beleza, pessoal? Vamos agora para o display de 4 dígitos. Vou pôr aqui também. Então, esse aqui é o código que está lá nas aulas Paraná do display de 4 dígitos. Ok? Esse código é bem mais simplesinho. A única diferença que tem é que tem que instalar uma biblioteca externa. Essa biblioteca externa é a TM 1367. Deixa eu ver o código aqui, que eu não quero ter esse. 1637. E já tem lá no material o link para fazer a instalação dessa biblioteca. Tá? Tem como também instalar essa biblioteca. Sem essa biblioteca, não vai funcionar o nosso display de 7 segmentos com 4 dígitos. Tranquilos, pessoal? Então, só vou comentar esse código aqui. Vou pôr aqui. Eu só não mostrei para vocês. Estou com os 4, os 3, né, no físico montado aqui, e eu não mostrei como é que faz. Então, vamos lá. O que faz esse código? Primeira linha dele mesmo, o resto é tudo comentário, é este comando aqui, ó, include, abre sinal de menor e maior, TN1637 display.h, é uma biblioteca externa que eu tenho que colocar e para que funcione o código que vai ser colocado. Depois, ele faz o apelido, né, o define, para a porta DIL, né, que vai chamar de DIL, que está na A5, e o CLK, que está na porta analógica 4. A5
é a porta analógica e a 4 é uma porta analógica também. Depois ele faz uma instância, um objeto dessa biblioteca, né? E ele dá o nome de display e configura as duas portas, o DIL e o CLK. Então, no CLK, aqui, se eu colocasse a 4 e no DIL colocasse a 5, seria a mesma coisa desse código. Mas ele usa os apelidos e usa bem. Dentro do void setup, ele usa só o display, né, que ele instanciou aqui em cima, e set brightness, que é setar a intensidade. Então, dentro do setup, só tem este comando. O resto é tudo comentário. E dentro do void loop, ele criou um for que vai de 0 até 9.999, maior capacidade de 4 dígitos. O resto aqui é comentário. Depois ele usa essa função display show number deck, que vai receber o número que o i está valendo a cada volta, de um parâmetro falso, e espera 10 milissegundos e roda o for novamente. Então, essa função aqui, eu poderia tirar, o código dela é bem simplesinho. Eu vou tirar os códigos aqui só para vocês verem o que é comentário. Comentário pode ser escrito como 2 barras também, né, professor? Ou Sim, como barra e asterisco. se forem mais de uma linha, aí é melhor barra e asterisco, porque aí você não precisa ficar colocando em toda a linha. Agora, se é de uma linha só, barra, barra. Eu, pessoalmente, só faço barra, barra, não faço barra, asterisco. Acho muito mais fácil fazer cada linha barra, barra, do que ficar com barra e asterisco. Tranquilo? Então, o que tem de código é só isso aqui na linguagem, pessoal, no programa. É bem pouca coisa. E vou executá-lo aqui. Está pronto. E vocês vão ver que nós temos aqui uma plaquinha, lógico, vai estar em espelho para vocês. Um número vai girando de 0 até 9.999. Então, é um código bem simples que está lá. A dificuldade é instalar, para quem nunca instalou, uma biblioteca externa. Mas também o código não tem quase nada, não tem graça nenhuma. Eu, pessoalmente, gosto muito mais de trabalhar com o outro lado do que esse aqui. Ele lá dá muito mais trabalho, mais pensamento do que esse aqui. Esse aqui você mandou, faz e acabou. Beleza, pessoal? Tem jeito de se aprimorar, fazer uma aula com mais coisas, utilizando esse display de 7 segmentos com 4 dígitos? Tem, pessoal. Só que aí você tem que usar a numeração hexadecimal para endereçar cada um dos dígitos, e não está nessa fase ainda para os nossos alunos, tá? Então, por enquanto, é só isso que esse display vai fazer. Tranquilos? Beleza, pessoal? Foi corrido, né? Falei que nem o homem da cobra aqui, vocês tudo quietinho aí, né? Então, pessoal, dúvidas? Estou lá no WhatsApp, estou no Classroom. O código que eu montei aqui não está dando certo. Dá um print da tela do código lá, manda para mim. Aí eu falo, você errou tal coisa, tá? Estou aqui para ajudá-los da maneira que vocês solicitarem. Outra coisa, nessa aula foi muito corrida, não deu para a gente falar muito, né? Quer dizer, vocês participaram mais, mas precisamos que vocês participem mais. É uma reunião onde todos vão falar, o André
falou, trabalhei com meus alunos, eu usei tal coisa, ou vou usar tal coisa. Então, meus kits são desse jeito. Então, a gente tem que participar. Tá? Conforme as respostas que vocês deram lá, quando falaram do conhecimento de vocês, dado aquelas ferramentas do Google, a semana que vem a gente vai ter ou a aula com o básico ou a reunião falando das apresentações, de como fazer a apresentação, aquelas coisas, mas não, vai depender do que vocês responderam lá, a ser mais ou um ou dois, ok? Eu quero ver também se para a semana que vem a gente consegue adiantar um pouco o conteúdo, já que é de nivelamento, e eu consigo dar um pouquinho, pelo menos uma meia hora, de lógica de programação para vocês. Tá? Para quem nunca viu programação, ter uma ideia do que é uma variável, do que é uma estrutura C, uma estrutura for, assim, um pouquinho de operadores relacionais, um pouquinho de lógica de programação para quem nunca viu. Tá? Então, desculpe essa licença, não está no conteúdo das nossas reuniões, mas eu acho extremamente necessário, e para quem nunca viu, não tem nem ideia do que seja, falar um pouquinho de lógica de programação. Tranquilos? Beleza? Então, vamos sorridentes aí, para a gente tirar a nossa fotona. Giz. Sandra, Vanderlé, Tanani. Olha lá. Sidney. Não. Pronto. Vamos ver como é que ficou. Se eu não pisquei. Pisquei. Eu não quero essa foto. Eu não fiquei bonito. Eu não quero essa foto. Vocês têm esse problema também ou não? Os outros tiram a foto. Deixa eu ver como é que eu fiquei. Não gostei. Pode apagar. Pessoal, bom fim de semana. Até semana que vem. Tchau, tchau. Obrigada, professor. Tchau, tchau.